Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Karen e esse é o projeto psicopedagógico 10 minutos diários com o seu filho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento verbal. É o nosso sétimo tema. E aí a gente vai vir agora observando que como foi importante cada etapa que nós fomos passando desde a primeira até o sexto tema. O contato visual, o segmento de comandos, a imitação, a discriminação, o pareamento e o brincar funcional. Eles são pré-requisitos para que o comportamento verbal de fato se consolide na sua criança. E eu desde já te oriento, caso a sua criança já tenha aí mais de 2 anos, né? E ainda não tenha um comportamento verbal consolidado, busque ajuda. Busque ajuda especializada, porque a gente precisa investigar e estimular o quanto antes quaisquer atrasos de desenvolvimento infantil, tá? Então, nós vamos avaliar aqui algumas etapas. Eu vou tentar ser bem resumida, porque o comportamento verbal é uma etapa grande, tá? Então, vamos lá. Primeira etapa, a criança faz alcance dirigido, né? Então, assim, ela tenta pegar algum objeto, tá? Ela, mesmo que com o movimento palmar, ela tenta pegar. Segunda etapa, ela consegue apontar ou escolher entre o objeto. E o apontar, ele é muito interessante porque, gente, ele já é considerado um comportamento verbal, porque ele passa pelo entendimento do outro. Quando eu aponto, eu estou contando que a outra pessoa que está vendo meu apontar está entendendo o que eu quero. Então, é um comportamento social. E a gente precisa entender se isso está consolidado com as crianças, porque determinados atrasos de desenvolvimento podem fazer com que a sua criança, em vez de apontar, em vez de ter esse compartilhamento social, ela tente pegar tudo sozinha. Ela tente pegar uma cadeira, apoiar e pegar lá no alto e subir nas caixas. E isso não é um comportamento social e a gente precisa avaliar o quanto antes. A quarta etapa, se essa criança, ela imita sons, né, parecidos com a palavra original, tá? Ela tem alguma emissão sonora para conseguir aquilo que ela quer. Por exemplo, ela tá lá apontando, você sabe que ela quer água. Você fala, você quer água? Água. E a criança, ok, água, toma aqui a água, né? Se ela emite sons parecidos com os originais. Antes disso, ela pode começar a emitir qualquer som. Pode, né? Alguns grunhidos, mas conforme ela for avançando, a gente consegue aí exigir um pouco mais dessa comunicação. Depois, na próxima etapa, ela faz uma imitação da fala de alguma palavra, né? De alguma ação, algum chamamento que a gente pronuncia. Ela tenta imitar uma fala, né? Lembrando que a imitação verbal, ela vem após a imitação motora. Então, lá atrás, no nosso cronograma de imitação, ela tem que estar imitando já os gestos, para depois ela entender que ela precisa imitar essa fala, tá? Uma próxima etapa, a etapa 6. A gente consegue ver se essa criança já completa trecho de uma frase ou trecho de uma música, né? Ela consegue completar, mesmo que da forma dela, tá, gente? Mesmo que do jeitinho que ela compreenda que isso tá correto, né? Aquele fonema que ela tá identificando. Ela já tem essa ideia de complementação, tá? E aí, assim, conforme eu vou vendo que a minha criança vai galgando nos avanços, eu vou retirando os estímulos aos poucos, eu vou diminuindo cada vez mais a incitação da palavra até que ela já pronuncie a palavra completa, né? E assim por diante. Por exemplo, a criança lá na frente, ela já consegue visualizar, por exemplo, uma imagem e me falar o que está acontecendo ali, né? Essa criança consegue me descrever o que é somente a partir das minhas dicas verbais, né? Por exemplo, se eu perguntar para ela, que animal é esse que tem o pelo amarelinho, tem um biquinho e faz piu-piu? Ela vai falar que é o pintinho, né? Então, são etapas que nós vamos galgando
até que a criança consiga de fato ter uma linguagem, uma fala e uma comunicação bem consolidadas, de modo que qualquer pessoa que esteja com ela, não somente os seus do lar, consigam se comunicar com ela e entender o que ela quer, o que ela precisa naquele momento, né? Se eu coloco 3 figuras para essa criança, ela consegue descrever e juntar formando uma ação ou uma frase, né? E aí, mais para frente, se essa criança consegue fazer relatos de eventos passados. Então, por exemplo, a mamãe chegou do trabalho e pergunta: "E filho, como que ficou com a vovó?" Ele consegue contar o que aconteceu. Se a sua criança ainda não consegue falar de forma concisa isso, de repente, trazer os objetos que foram usados para brincar, por exemplo, enquanto estava com a vovó e com o vovô, isso ajuda ela a ter suporte, que aí vai mostrando para ela tudo que ela brincou e ela vai lembrar tudo que ela fez, falando do jeitinho dela. Cada vez mais busque conexão, né? Busque sintonia junto com essa criança, para que ela possa desenvolver cada vez mais e mais todos os seus estímulos necessários para uma boa socialização. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas os próximos a gente tenta manter na mesma faixa, porque comportamento verbal normalmente tem-se muito a falar e eu resumi demais, tá? Mas qualquer dúvida pode me procurar. Eu sou a Karen, psicopedagoga, e esse é o meu projeto 10 minutos diários com o seu filho. Até a próxima!